Boa tarde. Olá, Rosa, tudo bem? Boa tarde a todos vocês. Então, a Essential Live de hoje, né, vai ser um pouquinho mais cedo, ao meio-dia. Nós temos uma convidada especial. Perisson. Bem-vindo. Boa tarde, queridos. Hoje o tema da nossa live vai ser um tema bem especial, tá me tocando bastante nos últimos dias. Nós vamos falar sobre epigenética, sobre psicossomática, sobre esse olhar. Maria Delmar chegando, bem-vinda. Olá, bem-vinda. Olá, me ouves bem? Sim? Eu te escuto bem, um pouquinho baixo, mas te escuto bem. Você me escuta e consegue me ver bem? Sim, sim, consigo, sim, senhor. Muito bem, um prazer. Perfeito. Todos vocês que estão entrando conseguem ver a gente, escutar a gente bem? Pode avisar aqui nos comentários. E antes, um pouquinho antes de você entrar, eu estava comentando com algumas pessoas já conhecidas que estão entrando na live, né? Essa Uhum, semana eu fiquei bem focada com todo o conteúdo que você me enviou. uhum. Eu assisti a palestra que você deu com o Rubens aqui de São Paulo, Ah, sim, sim. falando sobre bioespiritualidade e eu falei, uau, o sentimento que me veio eles estão falando exatamente o que eu estou sentindo com outras palavras, né? Claro. E eu até estava compartilhando com meu marido hoje de manhã sobre esse tema, esse assunto e todas essas reflexões. Então, Bom, assim, realmente bem-vinda, Maria Del Mar, aqui é a nossa casa, a Essential Life. claro. E para vocês que estão chegando, eu vou apresentar um pouquinho. Quem não conhece a Maria Del Mar, eu conheci ela através da Liana Neto, a Liana Neto que apresentou a gente, né? Uhum, E verdade. a Maria Del Mar é psicóloga. Eu tenho uma cola pequena aqui, gente. Então eu vou falar um pouquinho de você antes, tá? Tá bom? Então, que aí o tempo das pessoas irem entrando na É, live também. tá bom. Então, a Maria Del Mar é psicóloga clínica, especializada em saúde, psicoterapeuta somática, professora internacional, doutorada em psicossomática e biologia neural, ex-presidente da Associação Portuguesa de Psicoterapia Corporal, membro da Comitê Científico de Federação Portuguesa de Psicoterapia, com formação em psicodrama, Gestalt, PNL, Biociência, Auriculomedicina, Naturopatia, Homeopatia, diretora do Centro de Psicoterapia Somática em Biociência, da Espanha e Portugal desde 2006, e delegada nacional da Associação Europeia de Psicoterapia. E autora do livro, eu fiquei bem curiosa com relação ao livro, A Arte de Amar a Três, Eu, Ah, Tu sim. e Nós. Sim, Eu é fiquei verdade. um tempo refletindo sobre o título do livro, né? É, E eu senti bem sensível, bem importante, né? Esse tema. E que bom. todas as vezes, Maria Delmar, que eu faço esse tipo de apresentação dos meus convidados, o que me chega é que a pessoa que está na minha frente é muito maior do que todos os títulos. Claro. Então, meu convite para esse início de live é de você trazer um pouquinho da sua história e o que te motivou, qual foi o anseio do seu coração de seguir toda essa trajetória de estudos, especialização, de hoje se tornar a professora que você é, a profissional que você é, a mulher que você é. Uhum. Então, essa é a nossa curiosidade aqui, saber um pouquinho de você antes da gente entrar no tema. Ok. E para vocês que
chegando também. Se Uhum. tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, podem escrever. E se em algum momento isso for demais para a gente vai desativar os comentários, mas por enquanto Tá vamos bom, mantê-los, né? tá ótimo. Então, Ok, muito agora é bem. com você. Tarika, primeiro de tudo, boa tarde a todos, ou bom dia para vocês. É um prazer estar aqui e agradeço muito a Essential Life, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Isto de trabalhar entre colegas e poder dialogar sobre isto é totalmente diferente, portanto, é um prazer total estar aqui. E eu gosto da tua pergunta porque eu acho que detrás de cada profissional o que há sempre é um ser humano, que é a única coisa que nos ajuda realmente a estar em contacto e a transformar algo em um ser humano com outro ser humano. Já lá vai o tempo de Lacan de que somos uma tábua em branco, não é? Eu desde sempre, desde que era pequenina, a mim me interessavam os temas da psicologia, mediava entre os colegas, me interessavam sempre coisas estranhas, como diziam, não é? Naquela época, e era meu objetivo provavelmente dividido entre tocar piano, que eu cantava lírica, tocava piano, ou ir para a medicina. Então eu tenho muito histórico de teatro, meu pai era escritor, das artes, que acho que me ajuda muito a falar também em público, uma experiência que foi maravilhosa e transformadora para mim, porque as experiências são transformadoras. E então estive muito no conservatório e dividia-me entre a ciência, a medicina, só que quando fiz uma tentativa em medicina, eu não gostei, achei muito rígido. Naquela altura eu já era muito acadêmica, mas eu achei que não, então experimentei mesmo pela via da psicologia e ao mesmo tempo virei uma compulsiva adquiridora de cursos, que acontece muito no princípio, que precisas mesmo fazer um monte de coisas. Hoje, com outra idade, os faria de outra forma, com mais calma, mas durante a época da faculdade de psicologia, porque estava um pouco também desiludida, porque o que aprendia não era bem aquilo que eu imaginava que ia aprender o ser humano, a alma, o coração, e então eu fartava de ver ratos e peixes, era tudo muito cognitivo, comportamental, então tentava fazer mesmo ponte com outros profissionais que eu via que de vez em quando faziam palestras, ou congressos, ou ia a fazer alguma prática em um hospital psiquiátrico, via coisas que me interessavam muitíssimo. Então cheguei à conclusão, naquela época, eu tirei meu curso em Espanha, em Sevilha, sou espanhola de origem, que eu queria era despachar rápido a faculdade para aprender mesmo aquilo que fosse essencial e aprender muito mais outras muitas coisas que me interessavam. Naturopatia, tudo relacionado também com a ciência, com a medicina, porque essa área sempre me interessou muito. Sempre estive de lado a lado entre isso. Só que não era fácil encontrar naquela altura todas essas questões, não era fácil. Então, foi pouco a pouco que fui encontrando pessoas muito interessantes, tive professores fantásticos, e foi aí que no meio da faculdade consegui acabar lá muito mais cedo, porque estudei muito, fiquei mesmo muito compulsiva, como diz. Em realidade, farei uma mentirizinha dizendo que tinha que ir para Portugal, tinha encontrado o meu marido, me apaixonei por um português, e então que tinha rapidez e tinha necessidade de acabar o curso antes, e eles me disseram, pode, desde que faça tudo e apresente-se tudo e faça todas as matérias, então consegui acabar o curso um pouco antes, mas fazendo ao mesmo tempo aquelas coisas que me interessavam, psicodrama, um pouquinho de PNL naquela altura, algumas coisas acabei, outras não, Gestalt, o SAT, coisas com Cláudio Naranjo, bioenergética apareceu e eu fiquei assustadíssima ao princípio, que eu não tinha ideia, me dizer para tirar roupa, eu fiquei chocadíssima, e depois achei o máximo. E foi pouco a pouco que me fui dando conta de que essas áreas todas, algumas delas, elas realmente trabalhavam muito na neurociência, que me interessava muito, mas não trabalhavam o corpo. Outras trabalhavam muito o corpo, mas não trabalhavam a parte transpessoal, que me interessava muito. Umas trabalhavam muito a parte medicamentosa, mas não trabalhavam a parte emocional. E então era como se houvesse uma separação entre essas áreas e eu sentisse que precisava mesmo encontrar pontes. Foi que encontrei a parte neurosciana, a biossíntese, que tem sido minha grande inspiração durante 24 anos, que me trouxe, sobretudo, a capacidade e a possibilidade de fazer pontes entre todas as dimensões. E foi aí que minha coisa começou a dar uma volta, e eu continuei fazendo muitos cursos em Itália, em outros lugares, escolhendo lugares onde falavam uma língua que não fosse a minha, para eu poder não enganar-me a mim própria e tentar procurar as palavras, porque a gente às vezes a mente, não é? Então, para sair um pouco do ego e ficar uma coisa mais tocante, terá que encontrar as palavras de ir às minhas entranhas.
E, e aí então poder fazer um melhor trabalho, porque o trabalho de psicoterapeuta, e tu sabes isso, Tarika, não acaba nunca, não é? E então fui colecionando todas essas experiências e depois surgiu a possibilidade de ter uma escola, que não foi uma coisa pensada no princípio, mas não havia algo organizado em Portugal e comecei em 2000 a pensar nessa possibilidade, veio um congresso e a partir de 2006 decidimos mesmo arrancar com o que hoje é a escola, que tem muitas valências. Mas foi um caminho mesmo de descoberta, ao mesmo tempo que paria filhos e me transformava e chegava a Portugal e aprendi uma nova língua, nova cultura para mim. E tem sido uma trajetória e um processo fantástico mesmo. Incrível. Nossa, muito conectado com o que eu estava refletindo hoje pela manhã, no meu café da manhã, com relação à minha própria trajetória, porque eu estudei até o terceiro ano de psicologia e tive duas tentativas na faculdade de psicologia. Na primeira tentativa, eu conheci uma terapeuta americana que faz um trabalho com a terapia neo-reichiana, né? Que trouxe todo o trabalho do Reich. E eu estava na faculdade, conheci ela e tive uma vivência com ela de uma semana. Quando eu voltei para a faculdade, nada tinha sentido para mim. Eu fiquei tranquei a faculdade, fiquei 5 anos estudando terapia reichiana com essa terapeuta americana. E aí segui uma jornada com vários terapeutas de fora, dentro do Type of Love, trabalho de leitura corporal com essa visão do Owen. Cheguei na escola de bioenergética aqui de São Paulo, análise bioenergética, com todos os professores com essa abordagem terapêutica corporal. Anteriormente eu estudei com uma mestra indiana, né? Então eu venho do yoga e da medicina ayurvédica, com o meu primeiro contato com o corpo, né? E com esse habitar o meu próprio corpo e sentir através desse lugar. E na análise bioenergética eu decidi voltar para a faculdade e estava lá no terceiro ano, conheci a Liana Neto. E aí tive aula com a Liana, sou aluna dela ainda, de Somatic Experience, de experiência somática, e aí eu voltava para a faculdade e eu falava, gente, não vou conseguir, vou me dedicar àquilo que para mim é mais essencial, então eu sou extremamente autodidata. E eu sinto nas células do meu corpo, né? Quando eu tenho uma aula com o professor que faz fazer, uau, eu sinto isso em cada célula do meu corpo e é algo visceral, né? E a minha reflexão hoje de manhã é que em algum momento eu vou retornar para esse lugar de finalizar a psicologia, né? Vai vir no momento certo. Momento para dar esse enquadre, é habitual que isso aconteça, claro. Muito, muito interessante. Então, eu tenho algumas perguntas, algumas pessoas da Essential Life me enviaram algumas perguntas, algumas curiosidades sobre o tema de hoje, né? Mas eu queria, a minha curiosidade principal, lendo também um pouquinho, estudando um pouquinho mais sobre o tema, o que me despertou a curiosidade é com relação à psicossomática humanista. Que me veio de um lugar com muita alma, com muita conexão, né? Então, vamos começar com o tema de hoje. Você pode falar um pouquinho mais sobre o que é a psicossomática humanista? Ok, claro que sim. Bom, na realidade, cada vez mais, nós somos aqueles que nos interessamos por esta área mais de desenvolvimento, somos mais profissionais holísticos e integradores e nos encontramos entre esse extremo entre que vai o cognitivo comportamental e a coisa mais dinâmica extrema. Então, estamos no meio que são os humanistas, a partir de Maslow, etc. Então, somos mais integradores e o centro se coloca no homem, o centro da observação se coloca na pessoa. É aí que nasce o humanismo, de alguma forma, em que, em vez de nos procedimentos e nas ferramentas, se coloca o centro da observação e do vínculo no ser humano. E a psicossomática humanista, para mim, é muito importante que se entenda assim, porque a psicossomática, na sua origem, era aquelas doenças que não tinham uma componente realmente orgânica, nasciam da cabeça, entre aspas, como se dizia, Grode, que foram os que começaram maravilhosamente a falar disso, aquilo que não era realmente explicado por um bichinho, por um agente patógeno, se era uma coisa mais psicoafetiva, então era considerada uma doença psicossomática. Quando, em realidade, o que nós trazemos é a possibilidade de perceber, para o terapeuta é muito importante, que toda doença, qualquer doença,
é psicossomática, porque tem sempre uma componente psicológica, a relação da pessoa com ela, com o seu corpo, com o ambiente, tem uma relação emocional, tem uma relação com o diagnóstico, tem uma relação com o seu entorno, tem uma relação constante. Se a porcentagem do agente patógeno que já está no corpo, não, é 20%, 30%, 10%, isso é um trabalho já mais integrador junto entre a medicina, se é possível, integradora, entre o oncólogo, entre o terapeuta, o psicoterapeuta, mas psicossomática, humanista, é para incluir que não é só porque a minha cabeça ou algo neurótico complicado me fez adoecer, é muito mais do que isso. É mesmo colocar, como dizia Jung, a doença nasce para curar ao homem. Ela vem para falar comigo, e a doença e os sintomas serem um sinal de diálogo, uma outra forma e um canal de contato, e não ser algo com que tenho que lutar contra, senão ao contrário, porque é uma coisa que acontece muito. Eu adoeço e eu quero lutar contra o câncer, e até mesmo tem esses slogans, eu quero lutar contra, quando em realidade o que nós queremos é incluir que aquilo que me está acontecendo forma parte do meu processo, forma parte do meu processo de vida, não é de morte, forma parte do meu processo de vida. Então, a psicossomática humanista vem para um pouco desmontar as crenças estáticas, tanto da genética, do crônico e do agudo, e daquilo que sou eu, e por outro lado a minha doença, eu tenho que lutar contra ela. Coloco o ser humano como detentor e o container, que vai aumentando o seu grau de tolerância, amorosidade e amabilidade com tudo o que lhe acontece. Não é bom, nem é mau. É uma experiência. De aí, Que legal. da parte. Que interessante, muito interessante. E dentro desse estudo, então, a epigenética também tem um olhar da epigenética, é isso? Sim, mas a epigenética é uma coisa maravilhosa, porque vem a desmontar, de alguma forma, tudo o que é estático dentro da genética. Até há bem pouco tempo, tudo é genético, é congênito, quer dizer que já vem de uma forma inata. E a epigenética, a palavra epi quer dizer para além de, a epigenética faz o link com o ambiente, faz o link com o adquirido, faz um link com aquilo que é minha experiência. A epigenética nos ajuda a perceber como se comportam os genes, isto é, eu tenho a mesma carga genética, mas os meus genes, que são milhas e milhas, é como se fosse o abecedário. E a epigenética é a gramática. Ou para as pessoas que falam mais a nível de internet e computadores, como nós estamos agora cada vez mais, o hardware é a genética e o software é a epigenética. Constantemente eu tenho que estar atualizado. E o que significa epigenética? Significa que são marcadores que hoje em dia se podem medir, o nosso epigenoma, em que são marcadores que se juntam aos genes, que são uma espécie de interruptores. São metilos, são interruptores que são sensíveis às emoções e às experiências. Em um ciclo ultradiano, 120 minutos, eu posso mudar o comportamento de um gene. Isto acompanha nossa vida inteira. Estamos constantemente, consoante as nossas escolhas, experiências, está havendo um diálogo, uma orquestra, uma coreografia química, no qual uma quantidade de moléculas, sobretudo as proteínas, dialogam. O corpo está o tempo todo dialogando. Por isso a mente cartesiana está mudando, de que quando eu estou ferido no fígado, eu não posso deixar de falar de todo o resto, porque meu fígado não está desconectado de meu rim, de minhas pernas, a forma como respiro, do que como, de quando estou chateado, ou amorosamente ligado a alguém, do espaço de segurança que ocupo. Não. Portanto, já não são mais peças. A epigenética te explica aquilo que é inexplicável, aquilo que são as curas espontâneas, o efeito placebo, a forma de adoecer e morrer e quando não era esperado. Te explica uma quantidade de coisas em que se ficássemos só na parte fixa. Olá, Voltou. Tárika? Olá, voltou, voltou, Voltou. voltou. Algo aconteceu. Pronto. Algumas coisas acontecem, é normal, É, tudo bem. sim. Já me habituei a estas coisas mesmo, de idas e vindas. É, faz parte. Faz parte. É, tem algumas pessoas curiosas aqui, né? Adoro ouvir você falar de epigenética. Teve alguns comentários anteriores também, né?
Então, vamos continuar entrando um pouquinho mais, porque eu sinto que o estudo da epigenética é extremamente interessante. Eu Sim. vim estudando com alguns médicos também falando sobre isso, né? E o que eu aprendi é que nós não somos reféns do nosso DNA, né? Não, E as nossas escolhas é, interferem, né? sim. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, interferem o tempo todo e nós sabemos hoje que o 30% dos nossos genes, eles estão desligados. Eles é como se não estivessem lá. Mas eles em qualquer momento, eles podem ligar-se, podem retirar essa molécula e começar a expressar-se. Esse ligar e desligar, não é que seja errado ter 30% desligado, é assim que o ser humano funciona. Ele tem, digamos, essa quantidade de ferramentas que às vezes é por idade, às vezes é por experiências muito radicais, às vezes é por um momento que ele toca viver, que eles vão ligando e desligando. Essa harmonia ou desarmonia acontece quanto há mais autocuidado e autorregulação. Quanto mais autorregulação e corregulação com espaços seguros, a teoria polivagal nos ensina muito sobre isso, e tu que estás fazendo somática, Spirian, a Liana, que é uma das nossas professoras aqui, traz toda essa ponte com a neurociência. Quanto mais eu consigo encontrar que o meu corpo pode ter uma experiência em algo difícil, anormal, mas de alguma forma eu posso dar essa resposta que é normal dentro do anormal, meu corpo vai dar mal a esses genes que talvez estão desligados, que talvez eram inibidores tumorais, e que eu preciso que agora acordem e que me ajudem a que o organismo não adoeça. Mas às vezes não acontece. Às vezes eu fico muito acidificado, ou tenho demasiada alcalose, demasiados resíduos alostáticos no meu corpo, e o corpo funciona hierarquicamente, reptiliano, límbico e córtex. Então, a epigenética, ela nos ajuda a perceber como a pessoa se tem adaptado. Quando nós estudamos a epigenética, nós podemos ver como é que a pessoa se tem ido adaptando, o que ligou e desligou ao longo de seu próprio histórico. E hoje sabemos também que isso é heredado. Aquilo que é minha experiência até hoje, se voltasse a ter um filho, vai ser criado nesse útero, nessa memória, que antes se pensava que ficava a zeros, hoje se sabe que não, para a evolução. Portanto, a epigenética é muito importante na psicoterapia, porque isso quer dizer que as experiências que nós temos no consultório, a experiência do próprio processo terapêutico, ela é modificável a nível orgânico. Isto explica por que há coisas que acontecem dentro do nosso corpo, que era aquilo que a mim me estava faltando na psicologia, depois mesmo na psicologia, psicoterapia corporal, o corpo orgânico. Então, os meus colegas me diziam, ai, mas estudas demasiada célula e tudo isso vai ficar muito orgânico. E eu, não. Antes era muito mental, muito emocional, eu quero que fique muito, quero que fique com aquilo que está faltando. Eu preciso incluir o que está acontecendo com o corpo e pode ser que eu compreenda muito mais ao outro, porque nós não vamos fazer um ato médico, mas a compreensão do terapeuta abre um campo em que eu olhar para o outro não olho só para a sua história, eu olho também para o seu corpo. Eu olho para o que está acontecendo. E isso tem um efeito nos genes, tem um efeito na memória celular. Se eu olho com compaixão para o coração do outro, para o fígado doente, eu estou ajudando o processo coautor. A nível químico, eu estou liberando serotonina. Outra pessoa vai cheirar, oxitocina, vai sentir-se mais seguro. Vou incluir tudo o que lhe está acontecendo. São processos complexos, mas que nos dão a nós a possibilidade de entender que o que a gente faz, como agentes moduladores, catalisadores que o terapeuta é, que cria o campo suficientemente seguro, esperemos, está criando um campo em que pode dar-se a transformação bioquímica, celular, mesmo que não seja nosso objetivo fazer um ato médico, que não podemos, se criar condições para que a melhor versão da pessoa se expresse. E então aí, o poder estar mais em harmonia, em contato com o que lhe acontece. E aí as coisas mudam e são fantásticas. E há, sobretudo, uma outra relação com o corpo, com a experiência, e uma inclusão muito maior do que esse corpo orgânico está esquecido. É também na psicologia. Há coisa da mente, mas pouca coisa conectada com os órgãos, com as minhas sensações, com os sentidos. Tão importante, não é? Muito interessante esse estudo. E eu tô, para vocês que estão assistindo a gente está trazendo um pouco desse tema, porque vai acontecer um curso online e a gente vai depois enviar a informação para quem estiver interessado. É um curso internacional de especialização em psicossomática, epigenética e em psicoterapia. Uhum.
junto com a Maria Del Mar. Também a gente tem como corpo docente, né, que compõe esse curso, a Liana Neto, né? A maioria das pessoas que estão aqui assistindo a gente também já conhece. Tatiana Neves, uma professora de Portugal. E um outro professor de Portugal, Hugo Oliveira, né? Sim. Você pode falar um pouquinho mais, Maria Delmar, sobre esse curso, sobre essa formação? Eu tenho várias curiosidades, uma lista delas, mas nós Claro. temos pouco tempo para isso, então vamos lá. Bom, este curso na realidade é a primeira vez que nós vamos fazer neste formato online, mas na realidade é a quarta edição. Este tem um pouco de menos tempo, mas o adaptamos para que se fosse, as pessoas pudessem sobretudo tirar o mais essencial, depois veremos como faremos no futuro. Este curso já tem vários anos e surgiu como necessidade dentro da escola de dar aos terapeutas, aos psicoterapeutas, esta visão muito mais integradora e humanista do que é o corpo orgânico, a forma de adoecer, de não adoecer. Então está dividido em 4 módulos, vão ser 14 aulas de 3 horas, desde 1 de setembro e acaba 1 de dezembro, todas as terças-feiras, que tem por objetivo, nessas 3 primeiras horas, uma parte teórica, que se envia também a todos os alunos, uma parte de troca e uma parte também vivencial e casos clínicos. Para quê? Para que o terapeuta e o psicoterapeuta, eles possam aplicar isso na clínica e possam aplicar também em si próprios. Então, a gente vai falar do processo da doença, de como é que o trauma e o estresse afetam os órgãos e quais, o que são as doenças autoimunes, por que a diferença entre epigenética, epigenoma, fenotipo, genotipo, o microbioma, que é uma coisa incrível, a psiconeuroimunologia, a ponte entre a parte endócrina, imunológica, a parte da neurociência, que são coisas fundamentais para o psicoterapeuta começar a ficar ágil e até ter uma agilidade mesmo para perceber o que lhe traz o seu cliente. Quando nós sabemos perguntar e de alguma forma acolher também a parte orgânica, o mundo se abre. O mundo se abre na compreensão, o campo fica muito mais aberto e eu posso entregar e até falar de sensações, eu posso tornar a minha doença ou a meu sintoma alguém que eu posso personificar e falar como se fosse alguém que eu tenho que posso estabelecer um diálogo e não um corte. Então vamos incluir também todo o processo de trauma, que é importantíssimo porque o estresse é o gatilho principal para criar doenças que na realidade se dividem em doenças em que o corpo cria massa a mais, tumores, inflamação, abscessos, ou doenças a menos, osteoporose, algo que deixa de funcionar, algo que fica assim, desfeito no corpo, mais ou menos, de alguma forma, nesses dois extremos, polaridades. Então, nós vamos a estudar estratégias de coping, quais são as estratégias que cada um tem quando lhe acontece essa expressão corporal. E como é que nós podemos perceber que a doença tem uma fala, o que me quer dizer? E uma coisa que eu adoro que é o benefício secundário do sintoma. O que eu ganho quando eu fico em contato com isto que me chateia, ou que me obriga a parar, ou que me obriga a fazer um movimento diferente? E então, é nesse diálogo, o benefício secundário do sintoma, quando a pessoa realmente fica num estado muito mais harmônico, fazemos a pergunta no momento certo: por que achas que ficaste doente? 90% das pessoas sabem. Mas precisa fazer uma caminhada até se harmonizar entre o sintoma, que é como se fosse externo, para o voltar interno e o abraçar de outra forma. É todo um processo que vai incluir isso. Não vai ser o tema das nossas sessões, vai incluir o corpo quando ele chega também dorido, vai incluir quando a pessoa está fazendo quimioterapia, quando a pessoa está fazendo o que for que esteja fazendo. Não é o nosso objetivo alterar a parte medicamentosa, isso é um ato médico, isso não é nosso foro. O nosso foro é sermos mediadores, coadjudantes, correguladores de um espaço seguro em que a pessoa se harmonize com os sintomas, com a sua doença e começa a aprender esse diálogo. E, por exemplo, há uma frase fantástica de Hipócrates. Imaginem, se ele agora estivesse vivo, diria que a gente precisa aprender muita coisa. O Hipócrates, o pai da medicina, o próprio juramento de Hipócrates, que se assina para a gente ter um código de ética, ele dizia que é muito mais importante do que conhecer a doença que tem a pessoa, a que conhecer a pessoa que tem a doença. É exatamente isso. A gente conhecer de alma e de coração, criar esse vínculo e perceber que nos interessa tudo. Eu quando eu estou com os meus clientes, eles me falam, eu tenho uma dorzinha aqui, me interessa tudo que tem a ver contigo. Me interessa todos os detalhes. Desde as coisas mais loucas, até mais absurdas, até as tonterias absurdas, me interessa.
tudo é importante porque tem a ver contigo. Então aqui a gente vai dar espaço a navegarmos. E isso abre um campo quântico em que o tempo para e se estabelece um verdadeiro contato seguro. O cliente já não vai trabalhar uma parte parcial. Ele pode chegar com as suas células explicitamente, de uma forma declarada, não de uma forma parcializada. Então é o que nós vamos tentar nesses 4 módulos, abrir essa perspectiva, um campo enorme, entre o que é psicossomática, epigenética, vamos falar de muitas doenças, como é que nós podemos perceber que critérios são esses, que podemos fazer e que não, o conflito do diagnóstico, enfim, a farmacologia um pouco também, o efeito que tem no corpo que se toma, e bom, é um tema enormíssimo. Sim, que interessante. Para todos vocês que estão assistindo a gente, essa live vai ficar gravada na Essential Life. A Maria Delmar também vai ter acesso à live. E a gente vai deixar o site, todas as informações para vocês conectarem com a escola para saberem mais. Vou deixar nos comentários, Tatiana, o site da escola para vocês acessarem as informações ao curso. E quem quiser saber algo, pode escrever para a gente, pode escrever direto para mim, e o que a gente puder ir orientando, nós vamos orientando. É um super convite que a gente está fazendo aqui, né, da Essential Life, para vocês irem realmente conhecer. E uma frase que me veio também de Hipócrates, pai da medicina, faça do seu alimento o seu medicamento. Isso. E hoje, assistindo a sua fala junto com o Rubens, né, que você fala sobre o ser bioespiritual, né? E essa conexão profunda, eu achei muito interessante, porque é algo que eu venho refletindo diariamente e venho conversando com as minhas companheiras de trabalho, as minhas amigas, né? Então, vamos responder aqui uma perguntinha, que eu já estou no meu devaneio de... A gente adora devanear, né? da Carol para me dar o grounding aqui. Valéria, o curso terá no horário de Brasil e de Portugal também. Sim. No horário do Brasil, eu acredito que será a partir das 18 horas, pelo que eu tinha visto. E Sim. a gente vai deixar no nosso Instagram, no Instagram da Essential Life, o site da escola e o Instagram também da escola, da Maria Delmar. Então, todos vocês vão ter acesso às informações e a como saberem mais também. Talvez a gente tenha mais alguns encontros para falar, aprofundar um pouquinho mais, né? É um tema que não tem fim, né? Você sente que você quer colocar mais alguma coisa, mais alguma informação sobre o que a gente vem falando? Antes de eu entrar no devaneio de alimentação, saúde. Não, mas é muito importante porque, ainda bem que falas de alimentação, porque tudo que a gente tem como adquirido e o comportamento, até mesmo a alimentação, tem uma relação psicoafetiva conosco. Tudo que a gente introduz, deixa fora, este diálogo entre o externo e o interno está ligado com tudo. A alimentação na nossa cultura deixou de ser, em certos lugares, uma coisa por necessidade, é uma coisa para suprir muitas outras necessidades. Então, como diz o Deepak Chopra, de que será que a gente tem fome quando na realidade não tem fome, não é? Então, todas essas questões, eu acho que são importantíssimas para a gente, enquanto psicoterapeutas integradores, transpessoais, corporais, holísticos, precisamos também perceber alimentação, forma de contacto, sinais de contacto, os nossos sentidos, tudo isso forma parte de uma coreografia que a gente vai construindo ao longo da vida e que nem sempre se dá conta que ficou desviando-se. A gente come muito mais do que precisa, a gente compra muito mais do que precisa, há muitas coisas que a gente faz e já está com sintomas de que algo está em desarmonia. Portanto, esta formação também tem como objetivo abrir um pouco mais a percepção de que corpo é este sagrado, que me foi dado de algum jeito, que a gente tem que agradecer e ser gratos, porque me vai acompanhar a vida inteira. Por muito que eu lhe faça coisas, ele vai me acompanhar o melhor que pode, a vida inteira até a finitude. Portanto, eu tenho que honrá-lo, compreendê-lo, e compreender também o do outro. E se somos psicoterapeutas, isto é, bombeiros ou profissionais de ajuda, nós estamos ao serviço daquilo que é o mais honesto. Então, para ser honestos conosco mesmos, também devolver essa honestidade para que o outro também possa fazer esse contato consigo mesmo, com seu corpo e com a natureza. E então até mesmo não é obrigatório que todo mundo fique vegetariano. Eu própria não sou flexitariana. Procuro comer o melhor possível. Já tentei radicalmente, mas não me dei bem.
Mas encontrar qual é o equilíbrio do outro e abrir a possibilidade de começar a repensar que hábitos são estes que a gente vai adquirindo e que alteram a epigenética, que alteram os processos, mesmo hormonais, e que afetam a forma como me relaciono. Porque se eu tenho excesso de açúcar, se eu tenho excesso de farinha, o meu intestino, que é o segundo cérebro, ele vai funcionar de forma diferente. Portanto, isto é fundamental, fazer ponte entre a alimentação, entre a psiconeuroimunologia, a epigenética, a psicoterapia, porque tudo vai de mão dada e uma afeta a outra. Então, esta é a proposta da rede, começar a repensar-me para poder repensar também o vínculo que tenho com o outro e manter alguma coerência e também saber que precisa de tempo. Transformar esse tipo de hábitos não é uma coisa que a gente tem só na consciência, precisa fazer uma estrada entre os diferentes cérebros e precisa, às vezes, entre 3 a 7 anos, se as coisas são muito radicais, de mudanças profundas, de mudanças de hábitos, porque eu estou relacionado afetivamente com os hábitos. Eles formam parte do meu senso de segurança. Como o leite com mel, que é terrível para quando estou, por exemplo, com problemas respiratórios, mas, por exemplo, aqui na Europa se tomava muito para acalmar, quando na realidade a pior coisa que a gente pode tomar em uma certa idade é o leite, por exemplo, porque tem muitas mucosidades, e o mel, mas como era quente, era dado pela mãe, a gente tomava, então são coisas que estão ligadas afetivamente. Eu não posso retirar isso radicalmente, é todo um processo de negociação, e esta formação tem também por objetivo isso também, encontrar o biorritmo, e o ritmo de cada um para ir introduzindo possibilidades. E não criticar outro dizendo está doente porque merece, porque não fez, porque come mal. Isso é horrível. Não responsabilizar demasiado a pessoa e sim a ajudar a que abra possibilidades. Isso nos torna humanos e nos torna muito mais gentis. A gente está farta de levar coisas radicais, sejam políticas, sejam do mundo. Portanto, vamos ser gentis e ao mesmo tempo vamos abrir o campo, não é? Nossa, com certeza. Eu não sabia desse tempo de 3 a 7 anos para toda essa transformação acontecer de dentro para fora. Que interessante. Ontem eu estava vendo uma palestra de um médico também do sul do Brasil, Dr. Vitor Sorrentino. Ele estava falando sobre epigenética e ele estava comentando que quando ele programa, assim, decidiu ter filho, né? Ele e a esposa dele fizeram uma preparação 3 meses antes, né, de terem esse encontro para ter o nenê, porque ele fala, né, o quanto que a alimentação interfere também Muito, nos bebês. Muito interessante, né? tudo. E isso fica nos genes, fica registrado, né, no corpo, e Fica, toda essa memória vai passando de fica, pai para filho, né, dos nossos ancestrais. Então, sim, por isso que leva esse tempo também dessas transformações irem leva, acontecendo. sim. O corpo é mais lento que a mente. E o corpo não distingue o real do imaginário. Eu crio algo na minha mente e o meu corpo vai atrás, mesmo que não seja real. Mas quando algo se transforma na minha mente, hoje já sabemos que a consciência, só ter noção de algo não é suficiente, senão eu já sei que fumar é mau e se fumo, mas não deixo de fumar. Portanto, a consciência é uma parte fundamental e essencial, mas a transformação do corpo ela é muito mais lenta, porque ela fica agarrada aos sensos de segurança construídos para a gente sentir que aquilo me dá os rituais que me fazem sentir bem. Então, até transformar o resíduo no reptiliano demora muito mais tempo. Eu há muitas coisas que já sei, mas meu corpo não acompanha. Há muita coisa que eu já sei que tenho que mudar, ou me tenho que separar, mas meu corpo ainda não concretiza. Esse processo também é da psicossomática, perceber que há biorritmos, que há hierarquia de necessidades, que há uma inteligência somática e portas biológicas, e há coisas programantes e desencadeantes. Bom, há muita coisa para aprender, mas que tem o seu tempo e que precisamos entender qual é o meu tempo e qual é o tempo do outro, né? E o quanto que essa conexão profunda com o próprio corpo e com a própria natureza também ajuda nesse processo, né? Porque é uma fala também do Deepak Chopra, que eu amo, adoro ler os livros dele. Sim, O corpo, ele tem essa capacidade de se autocurar, de se autorregular, né? sim, E a minha experiência corporal, eu vim de uma família também de, de pais que abusaram de álcool, enfim, até os 15 anos tive doença autoimune, psoríase, pelo
todo o corpo, maus hábitos alimentares, né? Então, a minha família é descendente de italiano, né? Então, aquela coisa de Massa. muita comida, muita massa, muita. Então, eu fui uma criança bem acima do peso, com doença autoimune, super recolhida. E bem jovenzinha, quando comecei a praticar yoga e comecei a realmente a habitar o meu corpo e Isso. a criar a minha independência, eu senti quando eu comecei a me deslocar um pouco da minha família e vim para a minha essência, quem sou eu, o que está Sim. aqui, né? E as transformações começaram a acontecer, né? Então, naturalmente, né? Eu falo às vezes para o marido, ai, você não vai comer tal coisa. Eu falei assim, não, eu sei que não vai fazer bem para mim, eu sei Isso, que é algo que faz bem, né? Eu não tenho nem o desejo claro, mais, sabe? claro. Mas isso demora tempo. Até que o desejo deixe de ser aquilo que imediatamente retira um pouco da dor, do sofrimento, do estresse, demora tempo biológico também. A biologia é uma palavra interessante porque é a lógica da vida. Ela precisa um tempo para lhe dar outro significado, ressignificar o que significa para mim a um nível também somático. Então deixou de ser um presente eu tomar açúcar ou glúten para ser algo que nem sequer já me interessa mais. Mas eu tive que ressignificar a muitos níveis. Então, é todo um processo de transmutação. Já é para além da transformação, de transmutação. Demora tempo, mas é possível. E precisamos. Legal, que maravilha. Então precisamos ter paciência, né? Com a gente mesmo, com as É, pessoas ao redor, sim. porque eu confesso que às vezes me dá uma sensação assim de urgência, eu como boa pisciana, né? Eu quero transformar o mundo, né? Sim, E abraço as causas humanitárias, enfim, né? sim. Mas eu sinto que tem que ter uma paciência, tem que ter um respeito, que as coisas, né, de alguma forma vão. É. É ser tolerantes com o medo dos outros, respeitar as opções dos outros e criar um campo de saudabilidade. Quando eu tenho na minha frente pessoas que têm opções muito distintas, seja alimentícia, seja política, seja o que for, eu posso ser uma coadjudante, uma coautora de mais caos, ou posso, não destruindo o meu eixo, aquilo que é meu, é poder fazer isso com cuidado, com amorosidade, com respeito. E nesse momento estão nesse lugar. Em outro momento estará em outro lugar. E eu não ter que ficar ácida e ficar raivosa ou ficar querendo que eles mudem imediatamente, porque o tempo de outro é o tempo do outro. E então eu até mesmo poder passar açúcar, que eu acho que é péssimo porque é diabético, pelo que for, ele me pede, eu não lhe vou dar um sermão. Chega de fazer psicoeducação para todo mundo. Coisa mais chata é ter um amigo que quer que comas diferente. Eu vou ver a minha amiga, Exatamente. vou ver a minha amiga no sul da Espanha e come hambúrgueres do McDonald's e come ela e ficou encantada de vê-la. Ela está comendo seu hambúrguer e eu estou comendo tofu. Tudo bem. E maravilha, falamos o que é essencial. Mas eu não vou lá para lhe dar uma lição de vida. Eu vou lá porque eu gosto dela, porque forma parte da minha história. Ponto. Isso é transformador. E saber fazer isso é também algo do nosso foro terapêutico. A gente aumentar esse grau de amabilidade, de respeito, porque a gente às vezes fica na montanha, é naquele lugar que eu sei e quero arrastar todo mundo. E não é assim. Nem eu sou mais que ninguém, nem eu sei mais do que ninguém. Eu tenho feito um percurso em um lugar, ele está em outro lugar, não é bom nem pior, é diferente. E ou eu fico zangado com todo mundo e caio no mesmo erro das guerras, que como não é igual a mim, eu quero aniquilar, eu quero que mude, e seja como eu. Caímos no mesmo erro. Portanto, vamos tentar não cair no mesmo erro, não é? Exatamente. Exatamente. Faz todo sentido. Nós temos mais somente alguns minutinhos de live, passa assim voando. É verdade. Então, Estamos passa, a estar né? aqui contigo. É. É, E é muito assunto interessante, né? Eu tenho aqui assim várias, estou vibrando aqui cheia de curiosidade. Mas para vocês que estão aqui assistindo a gente, se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer direto agora para Maria Delmar, com relação ao curso internacional que a gente havia mencionado, ou até mesmo, ótima live, obrigada, querida, ou até mesmo sobre a epigenética ou a psicossomática, né? Então, nós temos alguns minutinhos para isso, né? uhum. E antes disso, antes da gente finalizar, a minha pergunta para você é: o que é
essencial para você? Para mim, o que é essencial, eu acho que é simplicidade. A simplicidade, a autenticidade e, sobretudo, a gente ser coerente com o que diz que ama. Acho que o amor é a emoção que tem a vibração mais alta, é o antídoto melhor para qualquer coisa, e mesmo nas doenças é a coisa que mais a gente tem. Meu pai morreu de câncer, foi uma coisa que me mexeu muito comigo, por isso me dediquei muito à psicossomática, foi muitos anos atrás. E os olhos dele iluminavam quando me via, e o amor fez com que muitas coisas foram menos dolorosas. Portanto, em qualquer área, eu acho que ser mais simples, mais amoroso, ser mais autêntico, é para mim o essencial. E nós estamos ao serviço enquanto psicoterapeutas, o cliente não quer um técnico, quer outro ser humano, que saiba qualquer coisa, mas sobretudo quer outro ser humano. Portanto, eu acho que ser fiel ao que significa amor e o respeito, o amor no sentido mais amplo e mais simples ao mesmo tempo, acho que para mim é o fundamental. E depois disso, com honestidade, eu acho que vem o resto. Vem as possibilidades da sabedoria, da resiliência, mas acho que primeiro de tudo seria essa, ver realmente que é o essencial nesse amor honesto conosco mesmos e depois podá-lo para o mundo. Senão, não, o resto não vai. Com certeza, com certeza. Tem algumas perguntas aqui com relação ao curso. Uma delas é necessário ser psicóloga ou ter uma formação, um diploma para participar? Quais são os pedidos para as pessoas se inscreverem nesse curso? Você pode falar um pouquinho? Ok, não é obrigatório ser psicólogo, ter uma formação específica, mas quando não tem alguma formação, pelo menos como professores, pedagogos, então é bom que as pessoas enviem sua carta de motivação. Por quê? Porque a linguagem que a gente vai usar, embora vá ser bastante acessível para todos, realmente a gente vai falar um nível bastante avançado em nível de psicoterapia. Portanto, cada uma das candidaturas ela vai ser observada, mas as pessoas podem com certeza fazer a sua candidatura. Não é obrigatório serem psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeiros. Vamos ter muita gente que tem essas formações, mas dependendo do que a pessoa quer e quanto a pessoa também se dedique, fará toda a diferença. Mas podem se candidatar-se. Legal, legal. E aí existe uma pequena entrevista, né? Isso eu achei bem interessante, né? Sim, sim, Que será sim, feita, né? sim. O curso é online. Sim. Nós temos o professor assistente, que é o Hugo Oliveira, que vai ser aquele que vai estar presente nas aulas todas, que vai fazer a ponte conosco, a escola e com as professoras, e ele que vai fazer também essa ponte. Mas essa pequena entrevista, ou após o análise do currículo, a carta de motivação, é muito importante porque a gente, mesmo online, eu já tenho tido essa experiência maravilhosa, a gente vai muito profundo. Então, a gente precisa também criar essa coerência e então perceber qual é que é o objetivo de todos é o mesmo. Portanto, acho que a gente precisa cuidar, não é? Sim, com certeza, com certeza. Então, a Denise está perguntando, né, como marca essa entrevista? No final dessa live, eu vou colocar no próprio Essential Life o contato da Maria Delmar, o site da escola, o e-mail, e aí, através dessas informações, vocês podem acessar tudo, né? Eles enviam as informações e vindo o suporte que vocês precisarem, podem conectar também aqui Claro. comigo. E tem o E a gente vai referencial que tem passando aí tudo. Sim. isso, e aí nós vamos passando as orientações. Muito interessante. Espero que a gente possa ter mais encontros para a gente Sim. aprofundar Uhum. mais Claro. esse Acho que tema. podemos fazer um estudo sobre isso, porque são assuntos realmente. Eu adoro estas coisas. Acho que podem fazer a diferença nos nossos movimentos, não é? Claro que sim. Exatamente. E é extremamente importante não só para nós psicoterapeutas, né, que trabalhamos com pessoas, mas como nós como seres humanos também, Claro, né? claro. Porque muitas coisas vão se lapidando, se transformando, acontecendo, né? Uma coisa que a gente fala muito do Essential Life é se eu mudo, o mundo muda, né? Sim, Então a sim, gente realmente acredita que essa mudança é, começa a partir de dentro sim, de sim, cada um de nós, né? é, Dessa forma sim, mais sincera e é. possível. Se isso está conectado, a gente afeta mínimo 10 pessoas sem fazer grande esforço, muda a química, muda tudo, se a gente é mais amoroso, coerentemente. Exatamente,
Exatamente. Então, a Camila aqui está perguntando se ela vai ficar gravada. Sim, ela vai ficar gravada. A gente vai disponibilizar também no nosso canal do YouTube da Essential Life. A Maria Delmar também vai ter acesso, então provavelmente nos canais da escola vai ter essa live gravada. E é isso, então, Uhum. que eu quero deixar assim para vocês. Legal, ótimo. Eu aqui olhando os comentários ainda. Que bom, que bom. Que seja mais Mas então, que ajude mesmo. sim, sim. Todas as informações que vocês precisarem podem conectar conosco, que a gente vai com muito prazer passar. A duração do curso, vamos lá. Mais uma pergunta antes da gente encerrar a live. Qual que é o tempo de duração? Ele começa 1 de setembro e acaba o dia 1 de dezembro, portanto são 3 meses, são 14 aulas, são todas as terças-feiras, todas as semanas às terças-feiras, 3 horas de duração de aula. Portanto, são 14 aulas, começa 1 de setembro e acaba 1 de dezembro. Perfeito. Uau, que máximo. Interessante. Mas é bem intenso. Que legal. Ótimo. Então, eu quero muito agradecer a sua presença. Realmente, essa semana eu me inspirei muito, né? Como eu falei no início da live, acessando os conteúdos e estudando, pesquisando. Eu sou muito autodidata, né? Então, mergulhei fundo e foi bem gostoso te receber aqui. Igualmente, é um prazer, Tarika, cada vez te conhecer melhor e o projeto de Essential Life, que acho que é essencial e acho maravilhoso. Todos crescemos juntos, precisamos mesmo fazer coisas boas e com qualidade. Portanto, parabéns pelo projeto, um prazer estar aqui e caminharemos mais. Com certeza. E quero agradecer também a presença de cada um de Sim, vocês que assistiu a gente, né? A live vai estar gravada, vocês podem, se você sente que tem alguma informação essencial que pode dar suporte para alguém que você conheça, compartilha essa live, compartilha com as pessoas, né? Seus amigos terapeutas também que quiserem aprofundar um pouco mais no estudo da epigenética, da psicossomática, de tudo que a gente falou nessa live, né? Então é só ir compartilhando. que Então, bom. um grande beijo para você. Obrigada. E para ti, para todos os que estão aí, para o vosso trabalho, para vossas famílias, cuidem-se muito e a seguir caminhando. Com Okay? certeza. E boas férias, né? Porque eu tô te puxando aqui, ó, da semana de descanso. Um prazer enorme. Muito obrigada, Tarika. Beijo para todos. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, tchau.